Futebol de Verdade com António Tadeia. O Benfica ganhou por 2-0 a um Moreirense que, do meu ponto de vista, teve sempre enormes problemas com a largura. E aquilo que eu vi no jogo foi um Moreirense cujo treinador estará naturalmente advertido para o facto dos médios-ala do Benfica procurarem muito espaços interiores, e é isso que acontece. Acontecia com Rafa, desta vez com Rafa não aconteceu tanto, mas acontecia sobretudo quando Pizzi jogava por ali, e o próprio Pedrinho também vem muito à procura do espaço interior. Acontece muito com o Everton, que vem da esquerda muito à procura do espaço interior, e portanto, porquê? Porque já se sabe, é um histórico das equipas de Jorge Jesus, o corredor central é o corredor fundamental em termos ofensivos. O que é que o Moreirense preparou para responder a isto? Teve sempre os dois defesas laterais a defender muito por dentro. Tanto que muitas vezes o Moreirense chegava a ter uma linha de 6 homens atrás, que eram os dois centrais, os dois laterais e os dois alas, o Pedro Nuno, que estava a jogar à esquerda, e o Lucas, que estava a jogar à direita. Eles muitas vezes baixavam para fazer a função de laterais. E baixavam porquê? Porque eram a isso obrigados pelas subidas tanto do André Almeida como do Grimaldo, e aquilo que acontecia muitas vezes era que o Grimaldo soltava-se sempre mesmo assim, porque nem o Pedro Nuno nem o Lucas tinham condições para parar, não tinham capacidade defensiva para parar os laterais do Benfica. Portanto, o que aconteceu muitas vezes foram situações ou de 1 para 1, ou até inclusive de 2 para 1 do Benfica nos corredores laterais, perante um Moreirense que tinha os defesas laterais sempre muito dentro. E como tinha os defesas laterais muito dentro, fechou o espaço interior, mas não conseguia fechar os corredores laterais. Isto explica duas coisas. Explica, primeiro, a capacidade que o Benfica teve para criar desequilíbrios. Foi um Benfica ofensivamente muito forte, porque constantemente libertava alguém, tanto à direita. O André Almeida deve ter ganho a linha de fundo mais vezes do que nos últimos 10 jogos. Libertou-se muitas vezes. Grimaldo libertou-se muitas vezes na ala esquerda também. Desequilíbrios criados. Outra questão que isto justifica, o facto do Benfica depois teve 20 e tal remates, nem sei o número ao certo, mas só fez 2 golos, e isto serviu para muita gente vir dizer tal, o Benfica, um festival do desperdício. Não, errado, não é a minha opinião. O que é que aconteceu? Muitas vezes os remates foram feitos até inclusive de fora da área, em situações, do meu ponto de vista, precipitadas, em que o Benfica precisava ter um bocadinho mais de paciência no processo de criação para chegar à finalização em melhores condições. O Porto seguríssimo. Sérgio Conceição voltou a usar o mesmo 11 da primeira jornada, estava 11 conservador, com Marega à ponta de lança, com Corona e Otávio mais perto, Corona mais sobre a direita, Otávio mais sobre a esquerda, embora depois no lance do primeiro gol tenham combinado os dois do lado esquerdo, porque há essa liberdade para eles se moverem, mas 3 médios de picareta. Aí está, eu estava há bocado a falar de fogo de artifício e picareta, aqui, mais uma vez, 3 médios de picareta, embora não se possa dizer que sejam jogadores que não tenham capacidade ofensiva. Claro que têm. Sérgio Oliveira tem enorme capacidade ofensiva. O Uribe tem boa capacidade ofensiva. Até o Danilo tem alguma capacidade ofensiva. Mas aquele meio campo é construído a pensar na forma mecânica da equipa jogar. E o Porto é isto. O Porto, nestes jogos, eu na televisão, no sábado à noite, usei uma imagem de uma roda dentada numa engrenagem daquelas máquinas. Pensem na Revolução Industrial. Pensem naquelas máquinas com as rodas dentadas a encaixarem umas nas outras. E o Porto, aquilo já se sabe. Começa a andar devagar, e depois quando começa a rodar, vai rodando mais depressa, até que começa a rodar a um ritmo que não se consegue parar. E foi um bocado isso que o Porto fez. O Porto fez uma primeira parte segura, na segunda parte, sobretudo a partir do momento em que marcou o primeiro golo, soltou-se e depois, enfim, mais tempo o jogo durasse, mais golos o Porto faria. Mas achei que o Sporting construiu uma dinâmica ofensiva interessante, com boas inserções dos dois laterais, gostei muito dos dois. E alguém me falava aqui no Pedro Porro. Eu tenho sido muito pessimista relativamente aos laterais direitos que o Sporting tem ido buscar depois da saída do Piccini. Todos eles me parecem fracos. Este Pedro Porro está a surpreender-me pela positiva, não estava à espera de tanto. Parece-me que pode vir a ser um jogador muito interessante já nesta época. Nuno Mendes já o disse, porque pelo que vi do ano passado também me parece que sim. E aquilo que vi do Sporting foi, enquanto o jogo esteve 0-0, sempre com uma capacidade grande para criar os tais envolvimentos, para jogar ora por fora, ora por dentro, com gente a aparecer. E o Passos Ferreira praticamente fora do jogo até ao momento em que sofre o primeiro gol. Que o Passos começou por ser que ia condicionar a saída de bola do Sporting, e até ao intervalo o Sporting teve muitos problemas. Porquê? Porque o Sporting está viciado naquela ideia do sair a jogar atrás. E o sair a jogar atrás até é uma ideia que eu gosto, simpatizo com ela, mas é preciso ter quem saiba, não é?
E o que é que acontecia no jogo do Sporting, muitas vezes? Às vezes a bola chegava a estar dentro do bloco do Passos de Ferreira e os médios, o Mateus Nunes e o Wendel, metiam a bola para trás, outra vez, para saírem a construir, para que os três de trás pudessem sair a construir. E o Passos pressionava. E o que é que acontecia? O Sporting acabava por perder a bola, por das duas uma. Ou perdia a bola ali em situação comprometedora, isso aconteceu várias vezes, o Sporting chegou a perder bolas dentro da sua grande área, ou então acabava por recorrer àquilo que se calhar devia ter feito no início, que era dar um chute para a frente. Enfim, não necessariamente um chutão para o ar, mas um chute dirigido para alguém que pudesse captar a bola e pudesse, pelo menos, colocar a bola dividida um bocado mais à frente em situação que não é tão perigosa. Eu percebo que é uma questão de princípio de jogo, mas também há alturas em que o princípio de jogo tem que ser aplicado às condições reais. E se o Sporting estava a não ter condições para sair de trás a jogar, porque o Passos metia sempre 3 homens a condicionar os 3 do Sporting, acaba por ser fácil fazê-lo, e não há ali quem seja capaz de desequilibrar. Se um dos médios não tem a noção de que precisa de criar ali uma linha de passe, enfim, fica difícil. E o Sporting parece-me que sofreu ali até ao intervalo, até corrigir. E foi um Sporting mais prático que apareceu na segunda parte. Já sofreu menos, já foi capaz de tomar conta do jogo e marcou com justiça um segundo golo, porque o Sporting acabou por ser um vencedor justo da partida contra o Passos de Ferreira. Já tinha dito. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.